Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos iniciando mais uma semana, né? Essa semana estaremos trabalhando com os módulos relativos às atividades da apostila, né? Então, hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Hoje nós teremos aí a nossa aula de matemática e história. Vamos começar com matemática. Abram lá na página 25 de matemática. Nós iremos trabalhar na página 25 e caderno de atividades também, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês na página 24, que está dando início aí, introdução, né? Então, tá lá. Múltiplos, quadriláteros e divisões. Então, hoje nós vamos trabalhar aí com os múltiplos. Nós iremos ver aí quais são os múltiplos dos números, né? E o que são múltiplos. Então, tá lá. Neste capítulo, você vai aprender sobre multiplicações, tabuadas e sequências sem fim. Também vai conhecer muitos tipos de quadriláteros e usar a calculadora para descobrir os restos das divisões. Então, aí nós damos início aqui, ó, sequência de múltiplos. Existem coisas que não têm fim e outras que não sabemos onde começam ou terminam. Quando alguma coisa não tem fim, dizemos que é infinita. Então, quando a gente fala infinito, quer dizer que não tem fim. Vai sempre ter um número, né? Observe, por exemplo, a sequência de números em volta desta página. Começa no 1, no canto superior esquerdo. Então, olha lá. No canto superior esquerdo. Começamos aí no 1, tá? E vai dando voltas. E aí vai dando voltas. Então, aqui, ó, no canto aqui esquerdo. Então, vai 1, 2, 3, vai indo, vai indo, vai indo, vem, vai dando volta, 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 e infinitamente. Quantas voltas a mais poderíamos dar escrevendo números se pudéssemos aumentar a página a cada volta? Será que é possível chegar ao fim da sequência? No começo dessa sequência, há alguns números escritos em verde. Então, os números que estão escritos em verde, tá? Vocês então vão copiar aqui, ó. Já está até aqui resolvido, né? Os números que estão em verde. Então, vocês vão copiar todos os números que estão aí em volta da página em verde. Vocês irão copiar, tá? Então, tá lá. No começo dessa sequência, há alguns números escritos em verde. Observe-os e copie-os na linha a seguir. Então, vocês vão copiar todos, tá? E aqui está escrito 276, também foi escrito em verde, mas agora queremos apenas os do início da sequência. Então, a gente quer só do início, tá? Então, não é todos da sequência, é só do início da sequência. Então, vocês vão copiar até o número 90, não vai passar disso, tá? Só os números que estão em verde. Você já sabe que esses números são triplos ou múltiplos de 3, não é mesmo? Então, tá lá, ó. Triplo é quando eu faço vezes 3, tá? Agora, vamos saber o que são múltiplos. Múltiplos, ele é o produto de qualquer quantidade. Por exemplo, quando eu falo em múltiplos, a gente vai lembrar da tabuada. Então, por exemplo, vamos começar na tabuada do 2. Se eu montar a tabuada do 2, vai estar lá 2 vezes 0 igual a 0. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 4 igual a 8, certo? Então, o que são múltiplos? Os múltiplos são os resultados dessa multiplicação. Porque produto de qualquer quantidade, produto é o termo que a gente dá ao resultado da multiplicação. É uma das nomenclaturas da multiplicação. Então, por exemplo, eu posso falar que o 0 é múltiplo de 2, sim, porque eu tenho ele na tabuada do 2. O 2 é múltiplo de 2, sim. O 4 é múltiplo de 2. Então, é todas as vezes que eu multiplico um número com outro e tenho como resultado esse número. Então, esses são os múltiplos, tá? Então, tá assim, 1 vezes 3 igual a 3. Então, o 3, ele é múltiplo de 3. 3 vezes 3 é igual a 9. O 9 é múltiplo de 3. 2 vezes 3 é igual a 6. O 6 também é múltiplo de 3. E 4 vezes 3 igual a 12. O 12 também é múltiplo de 3. E tá lá, pinte de verde
os próximos 20 números da sequência de triplos e copie-os na linha acima. Complete as multiplicações, tá? Então, esses números aqui que vocês vão escrever aqui na linha acima são todos os múltiplos de 3. Então, sempre vai de 3 em 3. Lembra isso? Quando eu falo em múltiplos, lembra da tabuada, tá? Então, múltiplos de 3. Complete essas multiplicações. Que número vezes 3 é igual a 21? Então, lembra da operação inversa? Eu posso fazer a operação inversa. 21 dividido por 3, que é igual a 7. 16 vezes 3 é igual a quanto? 48. 11 vezes 3 é igual a quanto? 33. Que número vezes 3 é igual a 75? Eu faço a operação inversa. 75 dividido por 3 vai dar 25. O último número que você marcou na sequência é quantas vezes o 3? Então, é 30 vezes o 3. Por quê? Porque o número foi o 90, lá que vocês, né, escreveram, que pintaram, certo? Então, vai ser 90, ok? E aí, você vai falar quantas vezes o 3 que ele faz? 30 vezes, porque 30 vezes 3 é igual a 90, certo? Então, vocês vão pintar esses números aqui de verde, tá? Esses números aqui de verde, os múltiplos de 3. Certo? Quer aprender um jeito de saber se um número faz parte da sequência de triplos? Acompanhe essa explicação. Vamos usar como exemplo o número 276. Somamos os algarismos do número. Então, eu somei 2 mais 7 mais 6, que é igual a 15. Se a soma estiver na sequência dos triplos, o número também estará. 15 está na sequência dos triplos, então 276 também está. Então, olha que legal, vocês vão somar os algarismos. E se ele der um número que realmente ele é múltiplo, né? Por exemplo, o 15 é múltiplo de 3, porque nós temos o 15 na tabuada do 3. Então, automaticamente, o número 276 ele é múltiplo de 3. Procure o número 276 na sequência em volta da página anterior. Achou? Viu só? Ele já estava prontinho pintado de verde. Será que 275 faz parte dos triplos? E aí? O que vocês acham? Faça mentalmente a soma dos algarismos. Vamos lá. 275, vocês acham que vai fazer parte dos triplos? Aí vocês vão ter que fazer lá a divisão, 275 dividido por 3. Se a divisão der exata, ele faz parte dos triplos. Se não der exata, ele não faz parte, certo? Ou vocês podem somar. 2 mais 7, quanto que dá? 9. 9 mais 5, 14. O 14, ele é múltiplo de 3? Não. Então, automaticamente, se não é, eu já sei que o número 275, ele não vai fazer parte do triplo. Faça mentalmente a soma dos algarismos para descobrir se o número 137 faz parte da sequência dos triplos. Então, eu fiz lá, 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Então, 11 não está na sequência dos triplos. Então, o número 137 também não está. E assim vocês vão fazendo. Aqui tem o 138, que vocês podem somar os algarismos e ver se ele faz parte lá do triplo. Seria automaticamente múltiplo de 3. Além dos triplos, você já conhece outras sequências de múltiplos, como os dobros, os quádruplos e os quíntuplos. Escreva os primeiros 12 números dessas sequências. Então, eu quero os múltiplos de 2. Então, eu quero os 12 primeiros números que vêm lá na tabuada do 2, né? Que são múltiplos de 2. Então, eu tenho lá 2, 4, 6. Na verdade, eu poderia até colocar aqui o 0, né? Porque o 0 começa lá em múltiplos de 2. Então, tá lá, 2, 4, 6, 8, e aí vocês vão colocar os 12 primeiros números dessa sequência. Depois, os múltiplos de 4, começa lá, tá? Começa na do 4. E depois, na do 5, começa na do 5. Vocês vão colocar os 12 primeiros números. Então, vocês sabem que a tabuada acaba no 10, aí vocês vão continuar, né? O 40, parou no 40, vou indo de 4 em 4, 44, 48. O 20 acabou no 20, 22, 24. O 50, mais 5, mais 5. Então, vai, de acordo com os múltiplos, você vai subindo, né? De acordo com o número que está indicando aí nos múltiplos.
O primeiro número na sequência de múltiplos de 2 é 2. Na de múltiplos de 4 é 4. E na de 5 é 5. Ou seja, o primeiro número é sempre o resultado da multiplicação pelo número 1. Então, aqui vocês automaticamente não precisam colocar o zero. Sempre vamos começar do 1, tá? Essa multiplicação não modifica o número. As tabelas contendo os resultados dessas multiplicações são chamadas de tabuadas. Em geral, as tabuadas têm as multiplicações até 10, mas nós vamos fazer até 12. As tabuadas são um bom auxílio na hora de multiplicar e de dividir. É útil saber de cor esses resultados, mas enquanto você não decora todos, pode consultá-los quando for necessário. Aí tá lá. Vamos escrever as tabuadas do 2, 3, 4 e 5. Aí vocês vão lá, então, no material de apoio, vocês vão ver uma cartela verde. Então, os fatores já estão escritos e você vai completá-los com os produtos, que é o resultado das multiplicações. Ok? Então, vocês vão fazer isso daí. Quando escrevemos uma multiplicação, podemos escrever pelo menos uma divisão correspondente a ela. Isso é possível porque a multiplicação e divisão exata, elas são operações inversas, que foi o que a professora já disse. 6 vezes 9 igual a 54. Eu pego o resultado e divido, que é a operação inversa. 54 dividido por 9, que dá 6. Ou eu posso fazer 54 dividido por 6, que dá 9. E assim você faz automaticamente com qualquer divisão exatas, tá? Essas divisões são exatas, isso quer dizer que em todas elas o resto é zero. Observe que os fatores da multiplicação correspondem ao divisor e ao quociente da divisão. O produto corresponde ao dividendo. Então, olha só. Vamos ver a nomenclatura aqui. A nomenclatura da multiplicação, então, os números ao qual eu multiplico um pelo outro é chamado de fator. E o resultado dessa multiplicação é o produto, tá? Para mim resolver fazer a operação inversa para tirar a prova real, eu pego o produto e divido por um dos fatores. Então, se eu pegar 324 e dividir por 12, automaticamente meu resultado vai ter que ser 27. E se eu pegar 324 e dividir por 27, automaticamente o 12 vai ser o meu resultado quociente aí. Então, aqui que vocês estão observando, então, sobre essa operação. Certo? Entendeu como funciona? Então, escreva as divisões para cada uma das multiplicações. Então, vamos lá. 8 vezes 5 igual a 40. Então, 40 dividido por... Aqui vocês podem colocar vídeo de trás para frente, tá? Não tem problema. Pode colocar o contrário aqui da ordem. 40 dividido por 5 igual a 8. 40 dividido por 8 igual a 5. A mesma coisa aqui. 130 dividido por 13 igual a 10. 130 dividido por 10 igual a 13. Depois, 121 dividido por 11 igual a 11. E aqui vai ser só isso porque vai ficar repetido, né? Na verdade, são números iguais, então não preciso escrever as duas formas. 900 dividido por 225 é igual a 4. Ou 900 dividido por 4 é igual a 225. Escreva em cada item uma multiplicação correspondente à divisão. Escreva também uma outra divisão, se houver. Então, tá lá. 6.200 dividido por 20 é igual a 310. Então, vamos lá. Vamos fazer 310 vezes 20 é igual a 6.200. Ou, a gente pode fazer 310, 20 vezes 310, certo? Ou a gente pode fazer 6.200 dividido por 310 igual a 20. Ok? Depois, 381 dividido por 3 igual a 127. Então, vai ficar 3 vezes 127 é igual a 381. Ou 127 vezes 3 igual a 381. Ou 381 dividido por 127 é igual a 3. E aqui, da mesma forma, 24 vezes 24 igual a 576. E na letra D, eu posso colocar 1.001 vezes 8, vai ser igual a 8.008, ou 8 vezes 1.001, que é igual a 8.008, ou 8.008 dividido por 1.001, que é igual a 8.
Isso ocorre, então, olha só, você já deve ter percebido que as multiplicações 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dão o mesmo resultado, não? Do mesmo modo, 4 vezes 5 e 5 vezes 4. Isso ocorre porque a multiplicação tem a propriedade comutativa. Isso quer dizer que em uma multiplicação, podemos inverter as posições dos fatores sem modificar o produto. Assim como na adição, se eu fizer 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 2 também é igual a 5. Então, se eu inverter os fatores, que são os números que eu estou multiplicando um pelo outro, o produto vai ser o mesmo, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Então, aqui está a explicação. Tá lá, 2 vezes 3 é igual a 6 e 3 vezes 2 é igual a 6. 4 vezes 5 é igual a 20, 5 vezes 4 é igual a 20. 10 vezes 8 vezes 3, 240. 8 vezes 3 vezes 10, 240. 32 vezes 425 igual a 13.600. E 425 vezes 32 igual a 13.600. A adição também tem essa propriedade, não é? Então, foi o que a professora disse agora, que a adição também tem essa propriedade comutativa. Observe a primeira coluna do quadro e localize as multiplicações com fatores e produtos iguais na segunda coluna. Então, vamos lá. Vocês vão aqui, ó. 34 vezes que número que é igual a 646? É só vocês pegarem 646 e dividir por 34, que vai dar 19, tá? 19. Aí você vai procurar lá do outro lado, aonde que tá, então, 19 vezes 34, que tá aqui. Por isso eu coloquei letra A. A mesma coisa na letra B. Eu vou pegar 910, dividir por 14, que vai dar 65. Eu vou procurar onde está 65, aqui. Então, letra B, 65 vezes 14, igual a 910. E assim por diante, tá? Então, vocês vão completar aqui do lado e relacionar do outro lado e completar também com os números. Pode perceber que está havendo a mudança dos fatores aí. Destaque a outra cartela de tabuada do material de apoio, consulte a cartela verde e use a propriedade comutativa para preencher alguns resultados da nova cartela. Então, vocês vão pegar lá a cartela e irão responder. Quantos resultados foi possível preencher somente consultando a cartela verde? Então, vocês vão escrever lá que foi possível preencher 16 resultados, só com a consulta, né, consultando a cartela verde. E agora a gente vai escrever C, se for possível usar a propriedade comutativa, e NC, se não for possível. Então, lembrando, a propriedade comutativa, eu posso trocar os fatores, né? E o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, tá assim. Alice e Camilo fazem digitação de textos. Alice digitou 12 páginas por dia durante 4 dias. E Camilo digitou 4 páginas por dia durante 12 dias. Então, houve só a inversão aí, mas os números continuam o mesmo. Então, é uma propriedade comutativa. Coloca aí letra C, porque eles digitaram a mesma quantidade. E aí vocês vão responder. Os dois digitaram a mesma quantidade de páginas. Na livraria de Augusto, há 85 livros em cada uma das 56 prateleiras. Na livraria de José, 56 livros em cada uma das 85 prateleiras. Em qual livraria há menos livros? Então, vocês podem perceber que os números continuam o mesmo. Eu tenho 85 livros em 56 prateleiras e aqui eu tenho 85 prateleiras com 56 livros. Então, também é uma propriedade comutativa. Então, as quantidades de livros nas duas livrarias são iguais. Valério fez 18 caixas com 6 bombons em cada uma. E Vera fez 9 caixas com 12 bombons em cada uma. Então, aqui vocês viram que mudou totalmente os números. Então, aí eu tenho que fazer a conta para saber quem fez mais bombons. Então, já não é uma propriedade comutativa. Então, vocês vão colocar NC. E vocês vão colocar aqui quantos bombons foram feitos por cada um. Então, 18 vezes 6 é igual a 108. E 9 vezes 12 é igual a 108. E agora? Eles fizeram quantidades iguais, né? Mas a propriedade não é comutativa, porque ela não tem os mesmos números, né? Para haver só a troca de lugar. Mas eles fizeram a mesma quantidade. Mariana correu 7.080 metros por dia na última semana. Nicole correu 8.070 metros por dia na última semana. Qual das moças correu a maior distância? Então, aqui nem precisa fazer a conta, e já pode-se perceber que os números são totalmente diferentes.
Então, também não há uma comunidade aqui, uma propriedade comutativa. Então, nós iremos colocar NC. E aqui, quem correu mais foi a Nicole, com 8.070 metros. Para resolver os problemas das atividades 7 e 8, escreva sentenças matemáticas. Então, nós vamos escrever aí sentenças matemáticas, certo? Então, vamos lá. Sentenças matemáticas. Deixa só a professora dar uma pausa aqui, que nós já vamos, tá? Então, lá, continuando, pessoal, vamos lá. Então, nós temos lá, Arthur está empilhando tijolos, já completou a primeira camada, são 5 fileiras com 8 tijolos em cada uma. Até agora, são 5 vezes 8 tijolos, então 5 fileiras com 8 tijolos, então 5 vezes 8. Depois de completar a segunda camada, serão 2 vezes 5 vezes 8 tijolos. Escreva a sentença para calcular o número de tijolos até a sexta camada e calcule quantos tijolos haverá na pilha. Então, vamos lá. Então, olha lá. Quantos tijolos tem? 1, 2, 3, 4. Vamos começar aqui. Então, 6 vezes 5 vezes 8, que é igual 30 vezes 8, que é igual a 240. Ou 5 vezes 6 vezes 8, que é igual 30 vezes 8, igual a 240. Ou 6 vezes 8 vezes 5. Então, aí vocês percebem que está a propriedade comutativa. Então, lógico que há outras possibilidades de respostas, mas haverá 240 tijolos na pilha, tá? Letra B. Vamos lá. Troque de lugar o segundo e o terceiro fatores da sentença que você escreveu e calcule o total de tijolos. Aí vocês vão trocar, tá? Também, de novo, e vai colocar aí. O resultado que você encontrou é igual ao do item anterior? Sim, tá? Porque como tem uma propriedade comutativa, na troca o produto continua o mesmo, o nosso resultado continua o mesmo. Um trem com 9 vagões carrega 48 pessoas em cada vagão e faz 6 viagens por dia sempre lotados. Então, eu vou fazer essa multiplicação. 9 vezes 48 vezes 6. Ou 48 vezes 9 vezes 6. Ou 6 vezes 48 vezes 9. Ou e mudando, tá? Então, escreva duas sentenças diferentes. Então, vamos lá. Eu coloquei lá 6 vezes 9 vezes 8, que é igual. 6 vezes 9, 54. Então, 54 vezes 8. Façam a operação aqui do ladinho, armem aí a operação e resolva. E aí vai dar esse resultado, 2.592. A mesma coisa aqui. 9 vezes 8, perdão, 9 vezes 48 vezes 6. Então, 9 vezes 48, arma a operação lá do ladinho, vai dar 432. 432 vezes 6, igual a 2.592. E aí, lógico que tem outras possibilidades. A gente poderia fazer 6 vezes 48 vezes 9. Então, tem outras possibilidades, certo? Mas você encontrou o mesmo resultado nas duas sentenças? Sim. E se tivesse a terceira sentença, também seria o mesmo resultado. A propriedade comutativa, ela vale também para sentenças com mais de uma multiplicação. Não importa a ordem usada para fazer a multiplicação, o resultado sempre dará o mesmo. Em cada item há uma indicação de uma operação. Escreva abaixo a sentença matemática que a representa, incluindo o resultado. Nas linhas ao lado, explique como é a operação inversa. Então, vamos lá. É uma multiplicação com os fatores 62 e 105. Então, 62 vezes 105, que vai ser igual a 6.510. Vocês podem fazer aqui do ladinho a operação. A operação é inversa. É uma divisão. Então, a divisão seria 6.510 dividido por 105, igual a 62. Ou 6.510 dividido por 62, igual a 105. Então, essa seria a minha operação inversa, tá? Não precisa escrever igual tá aqui, pessoal. Podem escrever só o que a professora está falando, tá? É uma divisão com dividendo 864 e divisor 72. Então, 864 dividido por 72. Vocês vão armar a divisão aqui do lado. A resposta é 12.
A operação inversa, eu posso fazer 12 vezes 72, que é igual a 864, ou 12 vezes... Na verdade, vai ser só esse, né? 12 vezes 72, que é igual a... Por quê? Porque quando eu vou fazer a operação inversa, né, relativa à divisão, eu faço o meu quociente com o meu divisor. E, na verdade, o meu quociente é 12 e o divisor é 72. Então, 12 vezes 72, para dar aqui o 864. Então, essa é a operação inversa. C é uma multiplicação com os fatores 37 e 3007. Então, você vai colocar lá 37 vezes 3007, monta a operação e coloca lá o resultado. 111.259. Então, vocês vão colocar a operação inversa. A operação inversa, eu posso fazer 111.259 dividido por 37, igual a 3007. Certo? Letra D é uma multiplicação com os fatores 100 e 1000. Então, é 100 vezes 1000, que vai dar 100.000. E a operação inversa, eu vou pegar 100.000 e vou dividir por 100, que vai dar 1000, certo? Ou eu posso fazer 100.000 dividido por 100, que vai dar 1000. Ou eu posso fazer 100.000 dividido por 1000, que vai dar 100. E letra E é uma divisão com dividendo 8.125 e divisor 325. Então, 8.125 dividido por 325, que é igual a 25. Aí vocês vão montar aqui a operação e vai escrever a operação inversa. Então, eu vou fazer 25 vezes 325, que vai ser igual a 8.125. E aqui, pessoal, vocês que vão criar, vocês vão escrever, é uma divisão, é uma multiplicação, aí vocês vão escrever de acordo com esses exemplos acima e vai colocar a operação inversa da sua sentença matemática, tá? Então, aí cada um vai criar o seu, certo? Agora, nós temos lá na página 38, perdão, página 37 e página 38 do caderno de atividades. Deixa a professora tentar achar aqui para compartilhar com vocês. Então, livro de atividades. Deixa a professora achar, volume 4. Então, vamos lá. Página 37. Página 37. Então, vamos lá. Então, vocês têm aí múltiplos, quadriláteros e divisões. Vocês têm aí uma tabela, tá? Com os números, e vocês vão fazer de acordo com o que está pedindo. Então, por exemplo, olha só. Faça um X nos números que são múltiplos de 2. Então, todos os números que são múltiplos de 2. Vocês vão fazer um X, tá? Todos os números que são múltiplos de 2. Lembrando que, para mim saber se ele é múltiplo, é só eu dividir por 2. Se der uma divisão exata, ele vai ser divisível por 2. Então, ele é múltiplo de 2. Vocês vão fazer um X em todos os números que são múltiplos de 2. Então, aqui já está até escrito aqui a resposta aos números, certo? Contorne os números que são múltiplos de 3. Aí vocês vão contornar, tá? Circular. Todos que são múltiplos de 3. Depois vocês vão pintar de amarelo os que são múltiplos de 4. E depois pintar de azul os que são múltiplos de 5. E aí a gente vai ver quais números vão dar coincidência. Então, por exemplo, vocês vão escrever quais números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo, de 2 e 4 ao mesmo tempo e de 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, de acordo com os números que estão escritos X, que está feito X, que está contornado, que está pintado de amarelo e pintado de azul, vocês vão ver quais estão se coincidindo aí. Depois nós temos aí uma cartela de bingo. Quais os números dessa cartela são múltiplos de 3? Então, quais são múltiplos de 3? Vocês vão registrar. Quais desses são múltiplos de 2?
Eles são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 3. E qual número da cartela é múltiplo de 9? Então, vocês vão registrar aí. E depois está lá, a Alice está tentando acertar o alvo. Na primeira jogada, ela não acertou o centro do alvo, mas o número que é múltiplo de 13 de 5, mas o número que é múltiplo de 13 e 5. Então, eu vou ver quais desses números aqui ele é múltiplo de 3 e 5, que no caso aqui é o 15. Na segunda jogada, ela acertou o centro do alvo. O número que a Alice acertou é múltiplo de. Então, o centro é 60. Então, 60 é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5 e de 10. Então, vocês vão assinalar todos. Na terceira jogada, ela acertou um número que é múltiplo de 10. Marque um X na informação correta. A Alice com certeza acertou o centro do alvo. Ou ela pode ter acertado o centro do alvo. Então, ela pode ter acertado o centro do alvo. Por quê? Porque existem outros múltiplos aí de 10, não é só o 60. Escreva o resultado de cada multiplicação, depois ligue cada uma delas às suas divisões. Então, 9 vezes 10, 90. Então, operação inversa, 90 dividido por 9 igual a 10, ou 90 dividido por 10 igual a 9. Vocês vão ligar, então, lá. 12 vezes 8 igual a 96. 96 dividido por 8 igual a 12, ou 96 dividido por 12 igual a 8. Vocês vão ligar nas duas formas. E assim por diante vocês irão fazer. Certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção. Lembrando, múltiplos, eu penso na tabuada, certo? Só que para mim saber, eu penso também na divisão, que é a operação inversa. Então, se o resultado da tabuada, eu pegar ele, dividir pelo múltiplo, vamos supor, eu quero saber se o número 36 é múltiplo de 3. Vou pegar 36 e vou dividir por 3. Se der uma divisão exata, ele é múltiplo de 3, certo? Então, bom trabalho aí para vocês na matemática. Agora nós iremos para a história.